Vai começar mais um Pod Espanha e a gente vai falar sobre um tema muito importante com os comentaristas Gabriela, Marcele, Matheus e Letícia Machado. Pode começar, Gabi, fala um pouquinho sobre ele. João Luiz Borges foi um poeta, escritor e crítico literário argentino, considerado uma das maiores expressões literárias de seu país. Ele nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 24 de agosto de 1899. E por influência da sua avó materna, ele aprendeu inglês antes do espanhol e estudou na Universidade de Cambridge para se tornar professor e foi ainda diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Algum tempo depois, sua família mudou-se para a Suíça, onde estudou e viajou para a Espanha. Quando regressou à Argentina, em 1921, Borges começou a publicar seus poemas e ensaios em revistas literárias surrealistas. Em 1955, ele foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional da República Argentina e professor de literatura na Universidade de Buenos Aires. Logo, em 1961, destacou-se no cenário internacional e recebeu o Prêmio Internacional de Editores. No mesmo ano, ele recebeu do presidente da Itália a condecoração da Ordem de Comendador. Uma curiosidade, antes da gente falar um pouco sobre as obras dele, é que ele ficou conhecido por muito tempo como o homem que encontrava histórias em sonhos. Isso porque em muitas das suas obras ele retratava alguns de seus sonhos, marcados por obras muito irrealistas. A sua primeira obra ele escreveu com 9 anos, o seu primeiro conto, La Versa Fatal, inspirado em um episódio da obra de Dom Quixote. Suas obras abrangem o caos que governa o mundo e o caráter da irrealidade em toda a literatura. Seus livros mais famosos são o Ficciones e o Olaf, que são coletâneas de histórias curtas interligadas por temas comuns como sonhos, labirintos, religião e Deus. Seu trabalho contribuiu significativamente para o gênero da literatura fantástica. O interessante também é que, como as suas obras foram muito importantes, um escritor homenageou ele em um livro com um personagem chamado Jorge de Burgos, que além da semelhança do nome, era cego. E agora, professor, eu vou falar sobre a vida final dele já. Tipo assim, vários escritores acreditam que até hoje ninguém conseguiu renovar a linguagem de ficção, né? E abriu o caminho para uma geração de romancistas hispano-americanos. Em 1967, ele se casou com uma amiga de infância e o casamento durou muito pouco tempo, porque ele pegou e fugiu para não discutir a separação dele. A mãe dele morreu em 1975, é uma curiosidade sobre ele. E outra curiosidade é que a mãe dele, depois que ele ficou cego por causa da doença que ele herdou do pai dele, né, que ajudava ele a escrever os livros dele, as obras, porque ele começou a perder a visão, né, já porque ele herdou a doença do pai dele. Só que apesar disso, ele nunca deixou de viver a vida, ele não deixou de viajar e nem de administrar os cursos universitários dele, que também quem ajudou ele nisso foi a segunda esposa, que ele casou com ela era ex-aluna dele, ela virou, tipo assim, secretária. E depois que ele morreu, ela virou a dona dos direitos autorais dos livros dele. Umas curiosidades sobre ele é que, tipo assim, sobre as obras, complementando o que a Letícia disse naquela hora, é que as influências que mais se notam nas obras dele vêm da literatura europeia, antiga e clássica, que é representada por alguns autores como William Shakespeare e Thomas Dickens. E apesar dele ter, tipo assim, ter elementos da Bíblia na obra dele, conter elementos da Bíblia, da tradição árabe muçulmana, ele era ateu. Ele foi aclamado em todo o mundo como um dos melhores escritores do século XX, por causa da perfeição da linguagem dele, o realismo fantástico das ficções e pela beleza da poesia dele. Com uma homenagem ao escritor, eu vou encerrar com uma citação dele. Estando cego, vivo na solidão, e durante todas essas horas, resta-me imaginar. Tenho sempre uma história na cabeça, não posso dizer que é meu ofício, é meu destino. Eu vivo na literatura. E é isso, professor. A gente espera que você tenha gostado desse Pod Espanha. E alguém quer acrescentar, falar alguma curiosidade?
Então a gente queria agradecer pela participação. Só uma curiosidade, que os relatos dele, né, se construíam com um embasamento, tipo, em temas de, tipo assim, sonhos, filosofia, metafísica, causa, efeito, memória, esquecimento, violência, destino dos homens, ego, alter ego, e entre outras influências, né, que, tipo, se construíam na filosofia dele. É isso, ele foi um cara bem importante. Ganhou vários prêmios isso. internacionais, inclusive. E foi nessa trajetória que ele foi conhecido como o homem que encontrava histórias em sonhos. Por muito tempo ele ficou conhecido como assim, por muitos de seus contos tratarem de seus sonhos. E foi isso, professora. A gente agradece pela participação, por ter a oportunidade de falar sobre um cara hispano-americano. E é isso. Alguém fala tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor.